Amém? A palavra do Senhor diz assim, vou ler alguns versículos, presta bastante atenção, que diz: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto um longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez. Eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os gergazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos dos reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Essa passagem, esse livro de Josué, capítulo 24. Eu penso que o livro de Josué, ele é um livro a qual ele traz o relato, vamos dizer assim, mais esperado desde a saída do povo de Israel do Egito para viverem livres de toda forma da escravidão. Eu penso que o livro de Josué, quem já teve a oportunidade de lê-lo plenamente, completamente, eu acredito que é um dos livros assim que traz a história, o desfecho da saída do povo de Deus do Egito, daquela jornada eterna, que era para ser só 40 dias e tornou-se 40 anos no deserto.
E enfim, eles chegam agora, ultrapassam, né? Atravessam o Mar Vermelho milagrosamente. E finalmente, depois dos 40 anos, eles agora estão de frente ao Jordão, que faz a passagem para chegar aonde? Aonde? Na Terra Prometida. E essa chegada, essa história, a finalização dessa sacra, né, acontece através do livro. A gente vê no livro de Josué. Então, por isso que eu cito que seja um dos livros assim mais esperados, né, do contexto dessa história toda do povo de Israel. E neste livro, ele é bastante interessante, e eu convido a você depois a ler com calma. A lê-lo com calma, em casa. É bastante intrigante. E neste livro nós vemos Deus fazendo Josué sucessor de Moisés. Então já começa aí, né? Lá vem Moisés com toda a história, com o povo, caminhando junto com o povo. E de repente Moisés não entra na terra prometida. Mas está aqui um novo líder levantado pelo Senhor. E esse líder é Josué. Então nós vemos isso no livro de Josué, ele sendo o sucessor de Moisés, e Deus dando-lhe a missão de liderar a Israel para atravessar o Jordão e entrar em Canaã. E a maior parte deste livro, ele descreve a conquista de Canaã e a divisão da terra entre as tribos de Israel. Nós vemos também nesse livro de Josué a história que foi assim bastante intrigante do pecado escondido pela família de Acã, e nós vemos ali o Senhor trazendo à tona, e vemos as conquistas, as batalhas, não é, que ocorreram por conta do pecado da família de Acã. Israel teve uma das guerras mais terrivelmente perdida, né, por um pequeno número de exército de uma cidade, a cidade Ai. Nós vemos ali Israel, um povo grande, um exército grande, poderoso, perdendo a batalha. Mas o motivo, né? Por isso convido você a ler o livro para você entender melhor todas essas questões. E no livro nós vemos um Deus fiel, nós vemos um Deus justo e santo, cumprindo suas promessas e estabelecendo os seus planos no meio do seu povo. E no mesmo livro, assim como nós vemos Deus na sua fidelidade, na sua justiça e santidade agindo, nós também vemos um povo vencendo grandes batalhas em nome do Senhor dos Exércitos e conquistando cada pedaço da terra de Canaã, que é a terra prometida. E também vemos esse mesmo povo em outras batalhas, ainda sendo vencidos por seus inimigos pessoais por causa de suas escolhas. Então veja, entre conquistas e vitórias, perdas e derrotas, agora nós chegamos no último capítulo do livro de Josué, que é o que nós acabamos de ler, né? Inicialmente aqui o 24, e nos deparamos com um momento decisivo na história de Israel, onde Josué, o líder do povo de Deus, convoca o povo a uma escolha ativa, diga, escolha ativa, em relação ao serviço e devoção. O texto, ele é marcante por sua ênfase na responsabilidade individual e coletiva de adorar ao Senhor e não aos deuses estrangeiros. E exatamente aqui é onde eu chego no tema dessa ministração. E o tema dessa ministração é: qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? E eu já começo dizendo aqui, olhando para vocês, qual é a sua decisão? Dormir agora ou prestar atenção na palavra? Qual é a sua decisão? Estar atento, fazendo as anotações bonitinhas do que precisa, ou ficar desatento e deixar o inimigo roubar essa semente, essa palavra poderosa? Qual é a sua decisão?
Veja que o tema não é desproposto, ele tem propósito, e já começa agora a necessidade de você responder qual é a sua decisão. Então nós estamos aqui no livro 24, no capítulo 24 deste livro de Josué, o último capítulo desse livro, e nós estamos vendo esta cena, e eu quero que você observe essa cena juntamente comigo. E nós estamos vendo aqui Josué, imaginem isso, Josué diante de toda a liderança do povo, porque o capítulo inicia dizendo exatamente isso, que Josué ele convoca toda a liderança do povo. Então desde a nata, né, a gente fala assim, a nata que está lá em cima, os grandões, e vai vindo, descendo, né, a liderança, toda a liderança do povo, porque a liderança é aquele que vai trazer um direcionamento, é ele que vai falar, é ele que vai orientar, é ele que vai mostrar o caminho, certo? Então está vindo ali a liderança diante do líder maior, que até então era Josué. E Josué está ali na representatividade de Deus. Josué está ali mediante a presença de Deus, e ele está representando Deus para aquela liderança que vai logo após falar com o povo, que vai logo após direcionar o povo. E então Josué está ali naquele momento fazendo o quê? Refrescando a memória do povo de Israel a respeito do que Deus fez por eles e para eles. Esse momento aqui do capítulo 24 já aconteceu as divisões. Todo mundo já está, cada um com seu pedaço de terra de Canaã. Canaã já foi conquistada. O povo já tomou posse, já está vivendo, Anderson, a promessa prometida. A palavra prometida do Senhor. O povo já está vivendo a promessa. Então agora eles estão assentados. Agora eles estão cada um com seu espaço. Está tudo certo. Mas houve uma necessidade dessa reunião. Houve uma grande necessidade, inclusive, dessa reunião, para Josué vir trazer e refrescar a memória do povo de tudo que Deus fez até aquele exato momento, até aquele tempo em que eles estão ali juntos. E ele está ali falando como líder. E ainda assim, estava sendo necessário, neste momento, um despertar do povo em decidir a quem realmente queria servir. Veja que nós estamos falando o que José estava fazendo naquele momento. Josué estava ali naquele momento trazendo toda a lembrança do que Deus fez. Quem era o povo, da onde Deus tirou o povo, como que começou a surgir o povo e por que dividiu o povo. E falando, lembra lá no começo, falando de Abraão, falando dos filhos de Abraão, e cada um foi para um canto e tal, não sei o que, e chegou aqui agora em Canaã. Estamos em Canaã, o Senhor já cumpriu a sua palavra, o Senhor já cumpriu a sua promessa. Mas escuta, Josué está olhando para o povo e dizendo: desperta, povo, é necessário que hoje vocês tomem uma decisão, a quem vocês querem servir. Josué está mostrando: olha, quem fez vocês chegarem até aqui? Quem foi o autor de tudo isso que aconteceu, de bênçãos, de conquistas, de guerras vitoriosas que nós obtivemos, de todas as conquistas? Quem foi que liberou a palavra e cumpriu a palavra que liberou? Foi o Senhor, o nosso Deus. Mas ainda hoje é necessário você decidir quem você quer servir. E aí você olha comigo, que é nesses dois versículos especialmente que eu quero falar com você nesta tarde, que é no versículo 14, olha aí na sua Bíblia, a primeira parte do versículo, olha lá, Josué começa dizendo assim: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Queridos, olha só o peso dessa palavra, do iniciar desse versículo, porque a ordem aqui, a ordem desse versículo, para temer ao Senhor, não é apenas um reconhecimento de sua grandeza, mas uma convocação a um relacionamento de reverência e
amor ao Senhor. E é interessante porque nós tivemos agora recentemente em uma das nossas células falando exatamente sobre isso. Lembra? Nós perguntamos o que é o temor? O que é o temor para você? E todo mundo respondeu o que é temor. Ah, você teme ao Senhor? Todo mundo respondeu que teme ao Senhor. Trouxe ali as suas palavras, o que significa, o seu entendimento. Fomos alinhados pela palavra do Senhor e todo mundo respondeu. E no final de tudo, todo mundo teme ao Senhor. Então observa que ele está falando aqui agora, temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Mas essa ordem para temer o Senhor não é apenas um reconhecimento de sua grandeza, como foi de muitas respostas que nós demos em nossa célula. Essa ordem aqui de temer ao Senhor é uma convocação a um relacionamento de reverência e amor. Então, porque eu temo o Senhor, eu vou me relacionar com o Senhor. E no meu relacionamento com o Senhor será um relacionamento de temor. Será um relacionamento de reconhecimento de quem Ele é, da sua grandeza, do seu poder, de quem Ele é, o soberano, o eterno, de quem Ele é, no caso aqui de Israel, e no nosso caso também, o meu libertador, o meu Senhor, aquele que me livrou, aquele que me deu vida, aquele que me deu uma nova chance. Esse é o Senhor, e eu vou me relacionar com Ele dessa forma, e eu vou reverenciá-lo e amá-lo. Eu vou reverenciá-lo e amá-lo. E a instrução que nós vemos aqui para servir ao Senhor com integridade e fidelidade, se há uma instrução, queridos, como esta, que, como diz a palavra ali do Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Queridos, se há uma instrução como essa, é porque nós estamos falhando. É porque não estamos sendo íntegros, por inteiros, por completo, porque é isso que quer dizer integridade. Nós não estamos, então, sendo fiéis plenamente, 100%. E é aqui que o Senhor quer trabalhar em nosso meio, quer falar conosco, quer nos instruir nessa tarde. É isso que o Senhor Deus está nos mostrando, e Ele está nos instruindo: sirva ao Senhor com integridade. Não é meio termo, não é por metade, não é de qualquer jeito, é por inteiro. Não é 90%, não é 99,9%. E eu gosto quando fala de porcentagem, de fidelidade, de um exemplo, acredito que o pastor já esteve fazendo aqui também, e um exemplo que ele usa é o exemplo de, assim, um mês ele existe com 31 dias, ok? Que seja 30, 31 dias. E ali naquele 31 dias, nós temos ali o meu marido, ele é fiel a mim. E ele se dedica a mim, ele é pleno, ele é inteiramente fiel a mim, nos seus 30 dias, mas quando chega no dia 31, sabe, o dia 31 é o dia que ele resolve não ser fiel a mim. Então ele faz o que ele bem quer da cabeça dele, e ele resolve a vida dele, a parada dele. A pergunta é, ele é 100% fiel? Não. Por que não? Mas por que não? Peraí. Como foi? São 31 dias e ele me deve fidelidade em todos os dias de sua vida, mas ele é fiel a mim 30 dias e num único dia que ele resolve sair fora, ele é 100% fiel? Não. Ué, mas por que não é? Ué, mas como assim que 1% acaba? Mas eles é 30, ó, escuta, são 30 dias, 30 dias não é mais do que um dia. Não tem muito mais dias 30 do que um único dia, e é só por causa de um dia que ele não é 100% fiel. Você consegue entender isso plenamente? Porque muitas vezes é assim que nós agimos com o Senhor. Quando Ele pede 100% de fidelidade. Deus em nós, Ele por nós e para nós, Ele é fiel 100%. E Ele pede o mesmo relacionamento que nós tenhamos com Ele. Portanto,
falando, veja, inteiro, plenamente. E ele está dizendo: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. A ordem, queridos, aqui é o chamado a ter um coração sincero e rejeitar a hipocrisia e as duplicidades que podem comprometer a nossa devoção ao Senhor. Essa é a ordem. É isso que o Senhor está falando. Inteireza de coração e fidelidade ao Senhor. E aí eu volto ao tema dessa ministração. Qual é a sua decisão hoje? Qual é a sua decisão diante dessa ordem do Senhor? Veja, o chamado para servir ao Senhor baseia-se na escolha consciente de não se deixar levar pelas adorações que nos cercam. Porque, queridos, nos cercam. Como há outros deuses, como há outros ídolos, que se nós não tomarmos cuidado, facilmente nós somos seduzidos por eles. E eu não estou falando de coisa muito grande, não. Eu estou falando de muitas vezes de coisinhas pequenas, que parece que não tem nada a ver. Nós temos que ter uma escolha consciente do que é que nós vamos viver, como que nós vamos agir, como que nós vamos fazer, o que nós vamos escolher de fato. De tudo isso, e dentro do contexto, dentro do texto que nós estamos trabalhando nessa tarde, há uma palavra que parece, meu Deus, como assim ela está pregando isso hoje? Que é a palavra idolatria. Sim, é isso mesmo. Eu trago essa palavra e o significado dela para dentro desse contexto que nós estamos falando, porque, e ainda olhando, buscando os significados dela, muitas coisas discorrem, e um significado bem detalhado e figurado para dentro do que nós estamos falando é o seguinte: viver em função de algo, dedicando-lhe amor, tempo e dedicação desproporcionais. E é aqui que nós precisamos ter a consciência de escolha para não se deixar levar por essas pequenas adorações que nos cercam. Algo aonde nós dedicamos amor, tempo e dedicação desproporcional. Queridos, idolatria é um pecado abominável ao Senhor. O Senhor abomina a idolatria. Não é que existe assim, pecadinho e pecadão, não. Não é que a idolatria puxa fila, não existe isso não. Pecado é pecado diante do Senhor, mas existe um que é abominável ao Senhor, é a idolatria. Porque idolatria, vocês sabem muito bem, é colocar algo, ou pessoa, ou situação, qualquer coisa acima, no lugar de Deus. O único que é digno de ser louvado, adorado, amado, dedicado. O único. A sua palavra diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Então chega desse tabu de, ai meu Deus, ela está falando de idolatria. Não, queridos, não é isso não. Nós precisamos sim, justamente para nós entendermos, para nós compreendermos e estarmos atentos e ver que qualquer coisa, se eu não tomar cuidado, eu coloco no lugar de Deus. Qualquer coisa. E aí então, no versículo 14, ainda no versículo 14, nós vemos Josué dizendo para o povo, falando assim: joguem fora os deuses e sirvam ao Senhor. Às vezes a gente pensa, querido irmão Moisés, não, eu sou livre de idolatria, não, eu só adoro a Deus, eu só adoro a Deus. Sabe, queridos, a pior idolatria que existe, e aí eu trazendo para nós humanos, é aquela que nós mesmos a criamos. Nós mesmos criamos. Porque é fácil eu pegar algo que o Júlio criou
e começar a adorar aquilo, e começar a curtir aquilo mais do que tudo na minha vida. É muito fácil, mas aí de repente vem o Anderson, com a sua sabedoria, com o direcionamento de Deus, e fala: olha, escuta aí, isso aqui que o Júlio te entregou, você toma cuidado, ele está roubando o lugar de Deus na sua vida. Meus olhos podem ser abertos e eu falo: olha, realmente, Júlio, devolvo. Não fui eu que criei, eu simplesmente, tá aqui, não quero mais. O Júlio pode ficar revoltado comigo, mas peraí, eu te dei, não, peraí, você tá errado, eu não quero mais isso, porque é só Deus na minha vida, eu vou servir o Senhor de todo o meu coração, eu vou render o meu tempo ao Senhor, porque inteireza de vida, plenamente, completamente, sirva ao Senhor por inteiro, é isso, é tudo que tenho, é tudo que sou, serve ao Senhor. Primeiramente ao Senhor. Então eu ponho na balança e eu falo, eu coloco ali na minha agenda e eu vejo, vai comprometer que o meu relacionamento com Deus, eu não quero. Vai comprometer o meu tempo com Deus, eu não quero. Eu não vou negociar o meu momento, meu tempo com Deus é sagrado, eu não quero, eu não vou negociar. Eu não vou negociar estar trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa, quando eu posso fazer isso em outro momento, do que estar na presença do Senhor. Eu não quero, eu não vou fazer. Eu não vou deixar de estar em reunião com os meus irmãos em Cristo Jesus, adorando a Ele para fazer outra coisa, quando eu posso fazer em outro momento. Eu não quero, eu sou por inteiro ao Senhor. Aleluia. Agora, quando eu crio, sabe, diante de tudo isso que eu acabei de citar para vocês, e já começa a borbulhar aí na cabeça, nas emoções, o sentimento, o pensamento de: mas não é bem assim, pastora. Não, pastora, você tem que entender. Não, pastora, você precisa ver que... Eu já começo a negociar. Não, pastora, você não sabe, porque olha... pastora, é porque antes de ser igreja, antes de formalizar os horários da igreja, a minha vida já era assim. Ok, tudo bem. A quem você vai servir, você tem que decidir hoje. Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Amém. Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A Felícia acabou de dizer aqui: Jesus. Essa é a decisão dela. Continue assim. Em nome de Jesus. Joguem fora os deuses e sirvam ao Senhor. Queridos, lê na sua Bíblia, pelo amor de Deus. É a palavra de Deus, não é palavra de ninguém, não. Não foi a notícia que saiu no jornal hoje. Isso aqui não é uma frase que está rodando lá na sua timeline, lá não sei da onde. Não é um famosinho que está no TikTok falando isso daqui para você fazer. É a palavra de Deus que está incisiva hoje, nos dizendo: joguem fora os deuses e sirvam ao Senhor. Aí eu te pergunto assim: quem é o Senhor para você? Quem é o Senhor para você? Josué estava aqui como um líder, lembrando a Israel que Deus era o libertador de Israel, que libertou Israel da opressão do Egito e os guiou na terra prometida. Era isso que Josué estava fazendo. Antes de Josué chegar aqui e falar: olha, escolha aí, povo, quem vocês querem adorar de verdade. Ele estava lembrando o povo quem era Deus. Ele estava mostrando para o povo: olha, quem é o nosso Deus. Quem é Deus para você? Quem é? E aí, então, ele vem com essa palavra. O Senhor libera essa palavra sobre o povo. E então, veja, observa. Deus libertou Israel da opressão do Egito e os guiou na terra prometida. O Egito aqui não simboliza apenas um lugar físico, mas também a opressão e a idolatria que Israel enfrentou. Então, irmão, presta atenção. O Egito que um dia nós já vivemos em nossa vida, o Senhor já nos tirou de lá. O Senhor já nos libertou de lá. A escravidão de uma vida onde você só tem que fazer, só tem que acontecer, e isso, aquilo, outro, gente, Deus já nos tirou de lá. A escravidão de viver em torno de uma situação apenas, de ficar sofrendo por causa daquilo, Deus já nos tirou de lá. O Senhor
Senhor já nos livrou desse mal. O Senhor já nos instruiu a respeito de tudo isso. Mas, o que acontece? Às vezes a gente tem essa falha, né? De querer voltar, de querer pensar, de querer falar, de querer estar lá novamente. E o problema, queridos, de tudo isso está quando nós não temos um relacionamento de reverência e amor com o Senhor. Porque se ainda borbulha no nosso coração um desejozinho, uma vontadezinha de, sabe, de querer tirar essa palavra do caminho, de querer falar assim, não, essa palavra não é para mim, a pastora está equivocada, hoje ela está falando demais, ok. Então o problema está que falta um relacionamento de reverência e amor com o Senhor. Porque quando o Senhor tirou Israel do Egito, quando o Senhor livrou o seu povo daquele mundo de perdição, daquele mundo de idolatria, queridos, pensam nisso. Deus libertou o seu povo para trazê-lo para perto de si, para agora eles terem essa liberdade de adoração plena a Ele. Então, quando o povo começa a olhar para trás e desejar cebolas do Egito, começa a desejar, mas aquele tempo era melhor, aquele momento era melhor. Não, mas não é assim, não é bem assim, pastor. Não é bem assim, não. Olha, veja bem. Não, queridos. Lhe falta um relacionamento de reverência e amor com o Senhor. Dureza e problema é quando nós temos o Senhor apenas como um amuleto da sorte. O Deus que pode fazer e fazer em benefício nosso, no nosso próprio benefício. Era assim que muitos do povo de Deus, de Israel, olhavam para Deus. Quem é o Senhor? Deus é aquele que me tirou lá do Egito. Mas no primeiro aperto, numa palavra como essa, que Josué está diante do povo e dizendo, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade, joga fora os deuses. Não, mas espera aí. Sabe o que é isso? Não tem relacionamento de reverência e amor com o Senhor. Não estou falando que você não tem reverência, que você não tem amor. É o relacionamento que está pegando aqui, queridos. Porque se não tem relacionamento, não tem nada. Não tem nada. Eu vejo vizinhos passando aqui todos os dias, para cima e para baixo. Eu não tenho relacionamento com eles. Eu não tenho nenhuma ligação com eles. Oro por eles, desejo a salvação deles, desejo a libertação deles, com certeza, desejo o bem deles, com certeza. Mas eu não me relaciono com eles. Eu não sei quem eles são. Ele sobe, está tudo bem, ele desce, está tudo bem, está tudo certo. Cada um nas suas casas, está tudo tranquilo. Mas com Deus, é aí que está a diferença. Com Deus, nós não podemos viver assim. Deus não pode ser esse Deus distante para você. O que Deus fez na sua vida? Um dia eu ouvi a sua palavra e Ele me libertou. Um dia eu ouvi a sua palavra e aconteceu uma mudança na minha vida. E aí, a partir daí eu comecei a ouvir de vez em quando a palavra dele, porque eu vou na igreja. Mas e você e Ele? Cadê o seu relacionamento real com Ele? De você ter com Deus experiências únicas, momentos especiais, você e Ele, palavra que Ele mesmo revelou a você quando você abriu a Bíblia, quando você leu, e Ele revelou a você a palavra dele. Cadê? É a partir desse relacionamento que o verdadeiro a verdadeira reverência, o verdadeiro amor por Ele, o colocá-lo acima de tudo e de todos. É a partir desse relacionamento, queridos, que as coisas mudam na nossa vida. Percebe? É isso.
Deus não é um amuleto da sorte. Deus não é só aquilo que Ele fez na sua vida um dia porque você ouviu a voz dEle e você estava necessitado e entendeu que é por esse caminho. Queridos, Deus é muito mais que isso. Aleluia. E é isso que Ele quer revelar a cada um de nós. É isso que Ele quer, mas eu volto ao tema. Qual é a sua decisão? O Senhor quer que quando olhamos para o nosso passado, nós venhamos escolher a liberdade em Deus. O Senhor quer que quando nós olhamos para situações como essas ofertas que o mundo traz para nós, que as situações trazem, que as pessoas trazem para nós, que nos faz pensar assim, priorizar isso ou priorizar aquilo? Priorizar a Deus ou priorizar as coisas? Não, queridos, a primazia sempre será o Senhor. Mas o Senhor quer que quando você esteja em situações assim, você olhe para isso e você veja, escolhe a liberdade em Deus, aquilo que Ele fez em você. Quando o Senhor Deus está falando isso com o povo, através de Josué, e fala, está trazendo a lembrança, olha, foi Ele que fez, foi Ele quem fez, foi Ele quem fez. Deus está dando a oportunidade para o povo olhar, porque a pergunta viria, e aí, você vai escolher hoje o quê? Escolha os deuses ou escolha a Deus? É a escolha daquilo que Ele fez em você. Eu escolho a Deus todos os dias da minha vida. Eu escolho o Senhor todos os dias da minha vida. Eu escolho a liberdade que o Senhor me dá. Eu escolho a graça que o Senhor me dá. Eu escolho a palavra que o Senhor me dá. Eu escolho a vida que o Senhor me dá. E aí, nós chegamos no versículo 15. E o versículo 15, ele é especial demais. Josué, olha então, continua olhando para o povo e ele diz assim, olha isso. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, olha aqui, escolham hoje a quem irão servir. Escuta, tá difícil servir ao Senhor dessa forma? Tá difícil? Escolha hoje a quem você quer servir. Versículo 5, no 15, nós chegamos aqui, olha, é um ultimato. A escolha é para ser hoje. Ele diz, escolha hoje a quem irão servir. A escolha hoje é crucial, queridos. A escolha para hoje é uma escolha de fé, e é uma fé que não é algo passivo, não. Não é uma coisa assim, deixa os dias passar, vamos ver como vai ser. Não, peraí, pastora, olha, deixa os dias melhorarem. E aí quando melhorar os dias, sabe, que eu tiver um pouquinho mais de dinheiro, que eu tiver um pouquinho mais de tempo. Irmãos, presta atenção. Segunda-feira continua sendo segunda, terça-feira continua sendo terça, a quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, os dias da semana continuam os mesmos, os tempos são os mesmos, os meses não mudaram, não teve acréscimo ou tirada de nada, tudo permanece igual. Agora, e você? O que é que você está assumindo tanto para a sua vida, que está conseguindo deixar Deus de lado? Irmãos, eu não estou ministrando uma palavra como essa, porque Deus errou o povo, porque Deus errou o dia. Não, queridos, vocês não fazem ideia do quanto preparar essa palavra me fez doer o corpo, me fez ter dor do estômago. Vocês não têm noção. Foi com lágrimas que eu preparei essa ministração. Foi pedindo misericórdia ao Senhor, porque tratou aqui. Tudo permanece igual. E o desejo do Senhor também é o mesmo, de que nós o sirvamos plenamente, inteiramente, corpo, alma e espírito. Que nós não venhamos nos envolver demais com as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo estão assim vindo, sabe,
Me faz lembrar o filme lá do Spider-Man lá, que tem o Homem de Ferro que vira o Homem-Aranha, que fica preto. Esse aí. É a própria característica de Satanás. É esse aí mesmo. E ele vem e ele gruda, né? Ele vem assim, ele vem grudando e ele quer dominar aquele rapazinho. Assim as coisas do mundo estão em nosso entorno aqui, ó, em nosso entorno. E Deus está nos chamando a atenção. Escolham hoje a quem você quer servir. Vocês estão entendendo? Escolham hoje a quem você quer servir. Então a fé que nós temos que utilizar hoje para essa decisão não é algo passivo. Deixa as coisas passarem, deixa os dias melhorarem. Não, queridos, a fé é ativa. A pergunta é para agora, a resposta, a decisão você tem que ter agora. Decisão ativa é uma decisão de ação. É uma decisão de ação. Você vai precisar colocar o seu cérebro para funcionar aí e ver, e entender, ouvir que o Espírito Santo de Deus, ele abre os seus olhos espirituais agora, a sua sensibilidade, para você ouvir o que o Espírito Santo está falando aqui. Olha, presta atenção, é isso aqui que eu estou te mostrando, é isso aqui que você precisa mudar, para que você possa ter essa ação hoje diante do Senhor. E aí nós ainda vemos o versículo 15, o Josué olhando aqui, depois que ele dá todo esse ultimato, toda essa palavra, ele é o primeiro a dizer, a responder, a escolher, e ele diz: mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu e minha família serviremos ao Senhor. É lindo essa fala, é maravilhosa essa fala. Mas essa fala, queridos, ela não serve para ser uma frase de impacto para as nossas vidas. Muitas vezes a gente quer usar essa fala com tanta autoridade, com tanto poder, quando a gente vê exatamente essa situação que eu citei aqui do filme, né? O diabo com as suas garras tentando tomar alguém da nossa família, o diabo tentando dominar alguém do nosso lar. Aí a gente se levanta com toda a autoridade, né? Para falar: não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas hoje o Senhor quer ver essa atitude de fé. Hoje o Senhor quer ver esse posicionamento nosso. E aí, qual é a sua escolha? Josué declarou e viveu isso verdadeiramente. Eu declaro e continuo declarando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem que você escolhe hoje para viver? Para servir? Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser o seu posicionamento? Qual é a sua decisão? Oh, Deus maravilhoso! Josué é um líder do seu lar. E aqui também como um povo de Deus. E ele foi o primeiro a ser o exemplo. E aí, olha, seja você esse primeiro exemplo do seu lar. Seja você esse primeiro exemplo do seu lar. Não, mas essa palavra é para uma liderança. Essa palavra é para o sacerdote do lar. Ótimo, que bom que nós temos todos aqui. Então seja você o primeiro exemplo do seu lar. Escolha estar na presença do Senhor. Escolha estar buscando o Senhor. Escolha estar, negando a sua carne para servir ao Senhor. Escolha isso em Deus. Seja você o primeiro a agir dessa forma. Nessa tarde, esse exemplo de Josué nos traz exatamente isso. Poderia ser qualquer um que gritasse lá no meio do povo, antes de Josué, para falar: Josué, eu escolho o Senhor. Não, Josué logo de primazia, ele se posicionou. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Ah, pastora, mas você não entende. Não é todo mundo que na minha casa é crente. Seja você o primeiro. Ah, mas na minha casa, olha, ainda não acontece assim. Seja você o primeiro. Conduza. O Senhor te dará sabedoria. O Senhor te conduzirá. O Senhor te encherá de poder, de autoridade. Ele faz isso.
Queridos, quando nós nos posicionamos, quando nós decidimos o Senhor em nossa vida, quando nós o colocamos como primeiro, queridos, o inferno não tem legalidade. Ele pode tentar, ele pode vir, Anderson, e nos afrontar, porque ele é sem vergonha, é isso mesmo, é o papel dele mesmo, é assim que ele sempre vai agir. Mas quando nós estamos posicionados diante de Deus, servindo o Senhor e tendo Ele em primeiro lugar, meu querido, quando a gente se posiciona para o Senhor, aí a gente tem o exemplo de Davi, né? Na questão de tamanhos, de altura, de proporções, não é verdade? Era um menininho, era um pequenininho, diante de um gigante. Quem é que verdadeiramente se tornou um gigante naquela arena, queridos irmãos? Quem é que realmente, quando pisava, estremecia a terra de verdade? Não era Sansão coisa nenhuma. Era aquele pequenininho, era aquele bonitinho de Deus ali, olha, Davi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Você vem contra mim com a sua lança, com todo o seu tamanho, o seu peso, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ah, Deus é tremendo. E eu te pergunto, qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Eu quero nesse momento seguir para a nossa conclusão e dizer que a declaração de Josué e sua família reafirmam a centralidade da adoração e devoção ao Senhor na vida doméstica. Veja que ele leva isso para a sua vida, né, cotidiana, e também estabelecendo um modelo para a vida coletiva, como sendo um líder, levando isso para, vamos dizer assim, ainda não era formado dessa forma, mas a igreja do Senhor, o povo do Senhor. O texto não só apenas convida à reflexão, mas também impõe um imperativo para a fidelidade àquele que é reconhecido como o verdadeiro Deus. Mesmo frente à tentação de seguir caminhos mais fáceis. Porque essa tentação vai sempre vir. Essa tentação vai ser todo dia. Né? Como a mim citou aqui, seria tão fácil, né, Rian? Chegar agora e falar, estou tão cansado, mãe. Vou ficar em casa hoje descansando. Trabalhei a semana toda, olha, que bênção, que bom, glória a Deus que você tem um trabalho para a semana. Não é? E aonde que você poderia estar hoje? Não seria no melhor lugar? Adorando aquele que te deu, que abriu as portas para você. Aleluia. É as tentações, queridos. São as tentações. Como diz o nosso irmão, né? Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, me chamam. Mas e aí, qual a sua decisão? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo. Olha o relacionamento. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Será? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Se coloque de pé nesse momento. Eu ainda concluo dizendo: a exclusividade da adoração deve-se ao único Deus. Ele é digno da nossa lealdade. Ele é digno da nossa devoção. É necessário, queridos, a separação de influências culturais.
e espirituais. Vai ficar bonita agora essa cara que eu fiz, né? Era combinado. É necessário a separação de influências culturais e espirituais. Atentam para o que eu vou falar aqui. Influências culturais e espirituais. Há uma cultura que rege aqui onde nós estamos. É necessário você fazer separação. Você está aqui, mas você não é dessa cultura. Ah, mas se eu for olhar então da cultura do meu país, não, escuta, você não está entendendo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Lembre-se, a minha cultura é regida pelo reino de Deus. Aleluia. E no reino de Deus, a minha adoração plena é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Eu preciso fazer essa divisão. Há uma cultura espiritual que rege esse mundo aqui. E quantas vezes nós já falamos isso com vocês? Cuidado. Tome cuidado. A cultura espiritual desse mundo, que rege esse mundo aqui, quer fazer todos de escravos. Isso foi tão forte, isso foi tão intenso na história dessa nação, que fez muitos lugares de outras nações escravos, inclusive de onde nós viemos. Vocês estão vendo? Consegue perceber? Escravo ao dinheiro, escravo ao trabalho, escravo a idolatrias mesmo, a tantas outras coisas. Tome cuidado. É necessária a separação de influências culturais e espirituais que possam comprometer a relação com Deus. Não permita que nada comprometa a sua relação com Deus. E aí então, quais deuses que estão ocupando o lugar exclusivo do Senhor em suas vidas? Qual é a sua decisão em relação a isso? Sabe, eu quero convidar você nesse momento a dobrar o seu joelho.